Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui de desenho geométrico. Nós vimos nas últimas aulas todas as construções básicas, né? Aqueles vídeos lá, os finais acerca de tangentes e de divisão de um segmento em partes iguais, encerra todas as construções básicas que nós temos que saber e que nos ajudam a fazer construções aí sim, um pouco mais complexas. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje eu resolvi fazer uma aula diferente, é uma espécie de gameplay, vamos colocar dessa forma. Esse jogo aí, o Euclidea. Ele é um jogo que envolve construções geométricas de forma bem ativa. Tudo aquilo que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores, daquelas construções básicas, nós vamos colocar agora em prática com esse jogo aí, com o Euclidea. E vocês vão ver que tem desde construções mais simples até construções mais complexas, que envolve realmente que você saiba mais um pouquinho de geometria plana, né? Aquela geometria plana que foi vista no curso de geometria euclidiana. Então vamos aqui fazer todo esse nível alfa. Eu vou entrar aqui no nível alfa e o primeiro é uma espécie até de tutorial, é construir um triângulo equilátero. Então vamos aqui, ó, construir um triângulo equilátero. Notem que aqui, ó, eu posso usar 4 L's, lembrando que L's ou são retas, linhas, né? Ou são círculos, ou seja, eu posso usar ou 4 círculos, ou 4, somando tudo, né? Entre círculos e retas, eu posso usar 4. E de construções, eu posso usar até 4 construções. Lembrando que todo segmento, claro, e todo círculo também é uma construção. Nesse momento, as coisas acabam sendo o E e o L é a mesma coisa, né? E a gente ainda não tem outros mecanismos, outras ferramentas aqui disponíveis. As ferramentas estão aqui embaixo. Isso aqui é para você movimentar. Então, eu também posso modificar aqui o meu segmento original. Aqui é para você colocar algum ponto. Os pontos não contam. Veja que eu estou colocando aqui pontos, ó, e eles não contabilizam nem como E e nem como A. Vai aparecer aqui embaixo, na verdade, ou aqui em cima, já a gente vê isso. Mas quando você constrói um segmento, ó, aqui em cima, ó, no caso, ó, apontou um segmento e uma construção. Claro, para você construir um segmento, é como se eu construísse uma reta, então eu usei uma construção. Se eu fizer um círculo, ó, consta 2L, 2E. Tudo bem? Então, e aqui é no caso de eu usar a interseção. Tá aqui um círculo assim. Aí eu quero pegar a interseção, ó, basta eu pegar a reta e o círculo ele marca o ponto de interseção. Então, essas são as funções básicas que você tem no começo. Ao longo que você vai mexendo, vai concluindo aqui os desafios, aí você vai ganhando outras funções. Mas vamos aqui ao desafio inicial, que é construir esse triângulo equilátero aí, dado já um dos lados. Então a gente pega um círculo, com o centro dele aqui nesse primeiro ponto, e vamos pegar como raio o segmento. Então, fui até esse lado. Aí eu vou repetir agora esse processo, começando aqui, ó, com o centro nesse segundo ponto. Aí vou traçar o círculo, ó, com esse raio aqui. Pronto. Aí agora basta eu ligar daqui até aqui e ligar daqui até aqui. Esse triângulo aqui formado, ele é um triângulo equilátero. Por quê? Ó? Esse pedaço aqui é um raio, né? Daqui para cá também é um raio. E daqui para cá também é um raio. E o raio que você usou nessas duas circunferências é o mesmo raio. Então você tem esses três lados iguais. Esse triângulo, então, que você criou é um triângulo equilátero. Você poderia fazer ele para cima, como eu fiz, ou você pode fazer ele para baixo. Vou colocar aquele para baixo também. E a gente vai ganhar outra pontuação aqui no jogo, que é quando você consegue fazer outra estrutura. Então, veja, eu atingi o objetivo de L's, que era 4, consegui fazer a minha construção usando 4 L's. Alcancei o meu objetivo desses S aqui também. Então, usei no máximo 4 construções e alcancei meu objetivo de vez. Tá certo? Ou seja, tem dois modos de fazer essa construção.
Então, nesse caso, para cima e para baixo é cada um dos modos. Não consegui concluir. Esse aqui fica oculto. Você só descobre ele, se tem, no desafio, quando você enxerga de fato que ele aparece aqui. Então, ele fica oculto. Então, esse aqui é o objetivo que a gente tem que ter. Quando você faz a construção e apenas não obedece esse alvo aqui de L's e S, então o que acontece é que você apenas ganha um tiquezinho, né? Aquele primeira estrelinha. Então, aquela primeira estrelinha que você faz a construção, mas você não obedeceu aos objetivos aqui do jogo. Então vamos para o próximo desafio. O meu próximo desafio é um pouquinho semelhante ao que a gente tinha anteriormente, só que agora eu tenho que construir apenas o ângulo de 60 graus. E qual é o meu objetivo? Ó? 3 L's e 3 S. Certo? Eu posso usar no máximo 3 entre linhas e círculos e posso dar no máximo 3 passos em construções para poder fazer esse meu ângulo de 60 graus. Eu tenho uma semi-reta aqui, então me é dado a semi-reta. O que a gente faz? Cria primeiramente um círculo. A gente tem que imitar a construção passada. Na construção passada já tinha o segundo ponto do segmento. Aqui não tem o segundo ponto, mas tem o primeiro. Então você traça um círculo de raio qualquer. Pronto. Iniciou traçando um círculo de raio qualquer. Note que já contou um L e um E. Então eu só tenho mais dois L's e dois S para concluir. Uma observação antes de eu terminar esse desafio. Às vezes, esse objetivo aqui e esse objetivo aqui, eles não estão ligados. Ou seja, eu tenho que fazer um e depois tenho que fazer o outro. Nem sempre eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Aí aqui a gente já sabe como é que procede. Agora faz o círculo daqui para cá, usando o mesmo raio. Aí você vai ligar daqui para cá. E esse ângulo aqui é o teu ângulo de 60 graus. Então veja como eu obtive o resultado que queria. Ó. Já cumpriu o objetivo. Só que eu posso fazer também para baixo. Ó. Aí eu vou e ganho o 2V agora. Né? Ganho o V. Então, esse teste aqui, praticamente a mesma coisa do passado, só que agora a gente só fez construir o ângulo de 60 usando a construção que a gente sabia fazer do triângulo equilátero. Então, aqui é a mesma construção, de forma básica. Né? Vamos para o outro desafio, na verdade é só um tutorial. Vou fazer aqui rapidinho, ele pede só para botar as interseções. Né? Em seguida, vem a construção da mediatriz. A construção da mediatriz foi a primeira construção que a gente fez. Né? Primeiro, na primeira aula de desenho geométrico, a gente fez essa construção. O objetivo é usar 3 entre linhas e círculos e no máximo 3 passos de construção. Mais à frente vocês vão ver por que faz sentido isso daqui. Né? Agora ainda estão as construções muito fáceis, aí não faz muito sentido. E a construção aqui basicamente é a mesma, pessoal. Pega daqui para cá, pega daqui para cá. Aí como a gente viu, ó, liga daqui para cá, essa aqui é a mediatriz. A gente viu isso aí na primeira aula da gente, e de uma lenhada só já consegue os 3 objetivos. Temos 3 passos, usamos 3 círculos e linhas. Né? Então, vamos para o próximo desafio. Ó, aí a gente ganha agora uma nova ferramenta. Ó. Aí aqui é que vai ficar interessante a questão aí dos L's e dos E's. Né? Porque a gente vai poder usar direto uma mediatriz, só que vai continuar contando a mesma quantidade de S dele. Vai contar só uma linha, mas ó, veja aqui, ó. Eu vou construir aqui a mediatriz direta, ó, usando a ferramenta. Veja que a ferramenta está aqui embaixo, ela aparece agora para mim. Eu posso construir a mediatriz direto, sem ter que fazer todos aqueles passos. Eu construí a mediatriz, agora usando a ferramenta, e ele contou apenas um L, porque de fato, usando a ferramenta, eu só construí uma linha, né? Uma reta, então foi só um L. Agora, a quantidade de S, ele conta como se eu tivesse construído, dado os passos para a construção da mediatriz. Vocês viram que no passado eu dei 3 passos, não foi? Foram 3 S, foram 2 círculos e a construção da própria mediatriz. Foram 3 passos de construção. Então, ele continua contando esses 3 passos. Então, quando eu for usar uma mediatriz usando isso daqui, usando essa ferramenta, em outro exercício aqui mais na frente, eu tenho que lembrar que eu vou contar 3 S e 1 L para construir essa mediatriz
usando aqui a ferramenta. Então vamos adiante. Ponto médio. Então, vamos agora para o ponto médio aqui. Aí para construir o ponto médio, primeiramente a gente tem que construir o segmento. Aí vamos usar aqui a mediatriz que a gente tem. Vamos ver se a gente consegue atingir o alvo. Então, perceba que agora basta colocar o ponto. Ponto não conta nada, certo? E aí a gente atingiu o alvo ó, de uma vez só. Então vamos agora adiante. Já está facinho aí. Agora que as coisas começam a ficar um pouquinho mais difícil. O objetivo da gente agora é inscrever um círculo em um quadrado, respeitando 3L e 5S, mas lembrando que isso aqui não estão conectados, ou seja, eu posso primeiramente fazer esse e depois eu posso fazer esse. Então vamos pegar primeiramente, vamos traçar a mediatriz desse lado e vamos traçar a mediatriz desse lado. Por que eu fiz isso? Porque ao fazer isso aqui eu encontro o centro do círculo, que é esse ponto bem aqui. E esse daqui eu sei que é raio. Eu sei que o raio, aqui ó, ele, quando pega no ponto médio, ele vai formar 90 graus. Então, eu sei que esse daí é o raio. Então, eu consigo construir o círculo uma vez que eu tenho o centro e o raio. Percebam uma coisa. Eu só consegui cumprir agora o alvo dos L's, ó, por causa das mediatrizes. Né? O fato de eu usar mediatrizes consumiu muitos S. Ou seja, é como se eu tivesse dado muitos passos nessa construção. Então, eu tenho que agora tentar construir usando apenas aqui 5 passos de construção. Vamos agora fazer isso dessa forma. Eu vou começar a construir novamente a mediatriz. Construir aqui a mediatriz. Só que eu preciso continuar encontrando o centro. Então, ao invés de usar uma mediatriz, aquela construção da mediatriz para encontrar o centro, eu vou fazer só uma diagonal, porque construir a diagonal vai contar só um L. Pronto. Eu marco o ponto. Aqui vai ser o raio, continua sendo o raio. E aí você constrói o teu círculo respeitando, ó. Poderia ter feito direto dessa forma, te daria as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu queria mostrar para vocês que existem outras construções e que você consegue atingir um de cada vez. Não precisa atingir os dois. Aqui nessa construção, aqui ela atinge os dois. Mas a gente vai ver construções que eu atinjo um e depois eu atinjo o outro. Não necessariamente os dois ao mesmo tempo. Vamos para a próxima. Aqui só um tutorialzinho, vou só fazer aqui, que é só mostrando como é que usa essa ferramenta, né, de mover as coisas. Já deu certo. Agora a gente tem que inscrever um losango, tá bom? Rombos é um losango em um retângulo, tá certo? De forma que eles tenham a mesma diagonal. Ó. Aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem uma ferramenta aqui que serve de ajuda para quando a gente quer, vamos colocar assim, visualizar já a figura feita. Então, isso ajuda você a pensar, a ter ideias. Eu uso muito isso aqui, né? Então, aqui é imaginando como é que o losango já está feito aqui. Aí, o que, que a gente pode lembrar? Vamos usar essa ferramenta aqui para a gente lembrar algumas propriedades do losango. A gente sabe que o losango, as diagonais dele se cortam em 90 graus. Ó. Então, o que, que isso dá de ideia para a gente? Hein? Isso dá de ideia para a gente que se a gente traçar essa diagonal aqui, ou então nem traçar, basta a gente pegar a mediatriz dela, já que aqui forma 90 graus, para eu encontrar esse ponto e esse ponto. Porque esse ponto e esse ponto você já tem. O que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar esse ponto e esse ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mediatriz dessa diagonal aqui, porque ela vai encontrar bem nesse camarada, né? As diagonais se encontram no meio e formam 90 graus, no caso de um losango. Então, eu vou voltar lá agora, com essa ideia. E, ó, aliás, não vou traçar não, vou só pegar direta aqui a mediatriz, porque senão eu gastaria uma construção em uma linha, né? Que eu não quero gastar. Aí vou marcar aqui esses pontos, e eu sei que isso aí vai me dar o meu losango. Daqui para cá, daqui para cá, e aí você conseguiu o seu losango. E ao mesmo tempo conseguiu o objetivo. Só que você tem que se tocar de uma coisa. Você consegue ainda fazer essa construção para o outro lado. E aí, a gente pode fazer assim. Para reconstruir o losango de outra maneira, vou fazer só o seguinte.
Vou baixar aqui uma perpendicular, né? Como é que eu construo aqui uma perpendicular para achar o ponto aqui equivalente? Lembrando, eu poderia fazer a mesma coisa, ou seja, eu poderia pegar daqui para cá, ó, traçar essa mediatriz e aí pegar esses pontos de interseção e só ligar. Mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou construir uma perpendicular a essa reta passando por esse ponto. Como é que eu faço isso? Construo esse círculo para poder construir a mediatriz desse daqui, ó, desse segmento aqui, ó, daqui até aqui. Aí eu vou construir a mediatriz. Aqui eu não preciso me importar com a quantidade de L's e E's, não. Aí vou marcar esse ponto. Repito essa construção agora para cá. Aí vou traçar agora a mediatriz daqui para cá. E aí marco esse ponto. Aí agora basta você ligar daqui para cá e ligar daqui para cá. Assim você obteve o outro. Aí ganha o V, que é uma segunda construção. Agora vamos encontrar o centro de um círculo. E essa é a primeira construção realmente no jogo que você faz de forma separada o L e o E. Então é a primeira construção que de fato você separa, você tem que fazer realmente de forma separada. Vamos pegar uma corda, vamos marcar aqui um ponto. A gente sabe o seguinte, pessoal, eu vou explorar a seguinte propriedade do círculo. Quando eu pego uma corda e eu traço a mediatriz dela, isso passa pelo centro. Então, se eu pegar duas cordas distintas, como eu estou fazendo aí, e traçar a mediatriz de cada uma delas, o ponto de encontro vai ser o centro. Então, basta eu fazer isso no círculo original, ou seja, eu pegar duas cordas e traçar as mediatrizes. Então, é isso que eu vou iniciar fazendo. Então, vou pegar esses pontos aqui, vou botar um terceiro ponto. Então, eu vou usar essa corda daqui para cá, daqui para cá. Não vou botar os segmentos, porque senão eu vou gastar ela. Eu só preciso da mediatriz. E para traçar a mediatriz, eu não preciso traçar o segmento. Então, eu traço daqui para cá, ó, a mediatriz desse segmento, a mediatriz desse segmento. Então, isso aí, ó, eu obtenho já o objetivo dos L's. Beleza, mas falta o objetivo dos E's, né? Ou seja, usando 5 construções, como é que eu acho o centro? Aí eu vou lembrar de novo como é que eu faço uma mediatriz, porque aquela ideia de construir uma mediatriz é o que vai me dar agora o centro. Então eu peguei esses dois pontos, aí faço a construção desse círculo e desse círculo, aí pego a interseção entre eles, traço aqui a reta, que é a interseção entre eles. Agora eu vou pegar daqui para cá, ó. Pegar daqui para cá, e agora eu vou olhar para esse círculo e esse círculo aqui. Quando eu traço a interseção, ó, esse ponto aqui de encontro é justamente o que a gente queria. A gente só usou 5 construções aí, ao todo. Então, esse aí já foi um pouquinho mais difícil. E finalmente a gente chega aí no mais difícil de todos que eu achei dessa sessão. Pelo menos particularmente eu achei o que eu achei mais difícil. Que é você construir um quadrado, inscrever um quadrado no teu círculo, onde você já tem o ponto inicial dele. Aí tudo bem, você pode pensar assim, basta eu passar esse segmento daqui para cá, e aí pegar a mediatriz, certo? Isso vai concluir o objetivo dos L's. De fato, a gente faz assim, ó. Eu construo esse segmento, ou essa reta, né, como você queira, daqui para cá, e aí eu traço a mediatriz. Agora eu faço a ligação, né? Lembrando que uma coisa ruim aqui do quadrado é que só o fato de você construir os lados, você já vai gastar 4 L's, né? E 4 S's. Agora falta o objetivo dos S's. Então, vamos agora ao objetivo dos S's. Lembre-se, quando você construir o quadrado, que você construir essas 4 retas aqui, você já vai estar gastando desses 7 S's, já vai estar gastando 4. Isso é que é o ruim, ou seja, você já tem que, em 3 construções, já te dar as informações necessárias para você completar todo o resto. Você tem que pensar dessa forma. Porque você já vai gastar 4 construções só para os lados, né? Para você traçar os lados. Aí vamos ficar aqui nesse módulo aqui,
para a gente enxergar direitinho o que é que tem que ser feito, porque aqui é um pouco mais complexo. É um pouco anti-intuitivo a maneira como você vai fazer essa construção. Porque intuitivamente a gente imagina, não, vamos traçar esse segmento aqui, ele já vai te dar isso daqui, e aí a gente tem que, de alguma maneira, agora achar esses pontos. A gente não pode usar a mediatriz, porque a mediatriz, a gente viu ó, que ela vai gastar quantos E's? Ó? Ela vai gastar 4 E, mais 3 E's. Aí já vai, só nessa construção aqui já iria 4. Você só teria 3. Só que você não construiu nenhum dos lados do quadrado, você só descobriu os pontos. Quando você construir os lados, você gasta mais 4. Aí isso aqui iria para 8. Então não é uma boa ideia você traçar a mediatriz. Você achar os pontos usando a mediatriz. Aí eu tive a seguinte ideia. Tem uma outra maneira de você achar esse ponto aqui sem ser traçando esse segmento. É uma maneira interessante e é por isso que eu vou dizer que ela é anti-intuitiva. Porque de início você dá mais passos para encontrar esse ponto aqui, mas você acaba ganhando com isso. Porque para eu achar esse ponto, usando só o segmento, eu dou apenas um passo, ó, um passo de construção. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a seguinte circunferência. Saindo daqui, partindo daqui. Agora, pessoal, tem uma coisa bem interessante que acontece. Eu vou traçar aqui esse segmento só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar. Vou ligar daqui para cá, aí e vou ligar. Isso aqui é só para ilustrar, não vai fazer parte da minha construção, não. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Mas por que isso é importante? É o seguinte, ó, como esse lado ele é igual a esse lado, então se eu construir uma circunferência com esse raio aqui, ele vai bater bem no oposto aqui, no vértice oposto a esse. E é isso que eu vou fazer. Ó. Vou construir uma circunferência com esse raio e esse centro. Agora eu construo então a circunferência, ó, esse raio, e como vocês podem ver, ó, bateu bem no vértice que eu queria. Ó. Aí agora é que vem o pulo do gato, porque eu tenho que descobrir ainda esse vértice e esse vértice. Então o passo seguinte é justamente esse. A gente vai ligar daqui para cá, liga daqui para cá, e aí a gente vai pegar esse ponto aqui, que é a interseção dessa reta e desse círculo aqui. Veja que ele está passando bem pelo lado do quadrado. Vou marcar só o ponto aqui. Ele vai passar bem pelo lado. Eu vou mover aqui para vocês verem como ele fica fixo. Ó, estou movendo aqui Veja que ele não sai daí, ó. Ele fica fixo. Ou seja, de fato, eu posso confiar que esse ponto aqui me dá o lado do quadrado. Então aí, com isso, eu já poderia construir o lado, né? Que basta eu pegar daqui para cá. Uma vez que eu construo essa reta, quando eu fizer daqui para cá, não conta outro. Aí eu poderia ligar daqui para cá, tudo bem. Só que ainda faltaria esse pedaço e esse pedaço. Aí como é que a gente faz? A gente não pode gastar. Você pensa assim, eu poderia traçar o segmento daqui para cá que bateria aqui, mas se eu fizer isso, eu gasto um segmento. Eu não posso gastar mais nenhum segmento. Os próximos segmentos que eu fizer, para completar 7, são justamente esse lado e esse lado. Então, eu não poderia traçar esse segmento. Então, eu tenho que, de alguma forma, achar agora esse lado. E o que a gente faz para achar esse lado? Aí, por incrível que pareça, esse ponto bem aqui, ele que vai te dar. Então, você ligaria, né, esse pedaço a esse pedaço. Ó, ele passa bem pelo outro ponto. Com isso, você já tem isso daqui. E aí, para finalizar, bastava traçar daqui para cá. Então, eu vou fazer agora essa construção de forma limpa, né? Então, aqui foi só para a gente ver como é que funciona. Qual o primeiro passo da gente? A gente constrói um círculo daqui para cá. Aí eu vou achar agora o ponto diametralmente oposto a esse ponto aqui, que é o primeiro ponto do quadrado, usando a outra circunferência. Eu construo um círculo daqui para cá. Aí vou e marco esse ponto. Aí qual o passo seguinte? Aí agora no passo seguinte, que a gente faz ligando daqui para cá. A gente pega esse ponto
Lembrando que o outro ponto aqui do quadrado vai ser dado quando eu ligo daqui para cá. Então, isso daqui, ó. Agora eu traço daqui para cá. Então, esse aqui, ó. Esse é o terceiro ponto do quadrado que eu quero. E o quarto ponto do quadrado é quando eu ligo daqui para cá. Aí eu obtenho aqui o quarto ponto. Agora basta traçar os segmentos, né? Esse e esse. Com 7 construções, assim a gente finaliza aí essa etapa. Com isso a gente finaliza esse nível aí, né? Vai todos já. Então, com isso a gente finaliza o nível mesmo. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje.